Olhe para mim, todos com muita atenção. Esses dois textos, por mais que parecem serem textos completamente diferentes, porque um está falando acerca de Paulo e o outro está referindo-se acerca de Pedro. E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não viu a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Você pode dar um glória a Deus por esta palavra? Vamos para o capítulo 10, a partir do versículo de número 10. A epígrafe é: o centurião Cornélio, e tendo fome, quis comer. Volte, relembre o que a gente leu agora há pouco. E não comeu e não bebeu. E tendo fome, quis comer. Agora é Pedro. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como que fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, o qual dizia, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de maneira nenhuma, Senhor, poderei comer, pois nunca comi coisa imunda, alguma coisa imunda. Segunda vez disse-lhe a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E a voz repetiu: e aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher-se no céu. Versículo 17. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Diga amém. Tome seu assento e vamos ouvir a palavra de Deus. Os 2 homens chamados por Deus para fazerem parte da formação da igreja primitiva. Um é conhecido como o apóstolo de Jesus, o apóstolo Pedro, o chamado pai da igreja, aquele a quem Deus escolheu, não só para ser um dos 12, mas também para ser o líder dos 12 e também o líder da igreja primitiva, o homem que teve privilégios que outros não tiveram, como por exemplo, ele estava no Monte da Transfiguração, foi quem esteve com Jesus no Getsêmani, estava com Jesus no momento de seu julgamento, a caminho da Via Dolorosa, estava com Cristo no barco, na travessia do mar da Galileia, e até mesmo foi o único que teve fé e coragem de descer do barco, caminhar durante alguns metros no mar da Galileia e ter uma experiência completamente esplêndida e espetacular com Jesus. O outro é conhecido como o apóstolo dos gentios, Paulo, Saulo de Tarso, o homem a quem Deus escolheu, não só para fundar a igreja, porque ela já estava fundada, mas para expandir o evangelho de Jesus, sendo o homem a quem Deus levou para abrir igrejas na Europa e também na Ásia, e então caminhar com o evangelho naquele início e até chegar à nossa querida São Paulo, e é por isso que estamos aqui esta noite. Mas para que esses 2 homens estivessem nesses 2 momentos, um no caminho de Damasco e o outro na cidade de Jope, em cima do telhado, para ter esta experiência tão esplêndida com Jesus, houve a necessidade de Cristo, ao estar aqui nesta terra, preparar os seus discípulos, preparar os seus escolhidos, preparar aquele a quem ele chamou para continuar esta obra tão especial.
Quando nós assistimos há poucos dias ou meses a Olimpíada que aconteceu lá no Japão, há uma prova que eu acho muito interessante, que é aquela corrida com o bastão. E então 4 corredores, não sei se são 4, acho que é 4, vão passando o bastão para o outro, continuar aquela caminhada ou corrida adiante, ou seja, passa o bastão e a próxima parte é o corredor que vai ter a sua expectativa e encontrar o outro do outro lado e passar o bastão até terminar a prova. O bastão começou na mão de Jesus, quando ele esteve aqui nesta terra. E 3 anos e meio, escolheu seus 12 discípulos, chamou 70 que foram enviados. Havia um grupo de 5.000 que andavam ao redor dele, mas a igreja começou com 120 crentes, porque os 5.000 que andavam com Jesus queriam pão, peixe, água, milagre, queriam ver os milagres. Uns eram curiosos, outros tinham interesses nos partidos políticos da época, saduceus, fariseus, essênios, zelotes, herodianos. Haviam pessoas necessitadas, pobres, angustiadas, mas dos 5.000 que andaram com Jesus, sobrou 120, porque todos queriam Jesus que multiplicava pães, o Jesus que multiplicava peixes, o Jesus que ressuscitava mortos, o Jesus que curava leprosos, que levantava paralíticos, que dava visão aos cegos, dava audição aos surdos e dava fala aos mudos. Este Jesus todos eles queriam, mas o Jesus da sexta-feira, da cruz do Calvário, só 120 continuaram acreditando nele. E lá estavam na inauguração da igreja primitiva, em uma casa simples aos pés do Monte das Oliveiras. Havia nessa casa 2 andares, e no quarto de cima eles chamavam carinhosamente de cenáculo. E é lá neste cenáculo aonde 120 reunidos, esperando, não sabiam o que, porque Jesus havia dito antes de ser arrebatado aos céus, ou ascendido aos céus, no Monte das Oliveiras, ele disse: ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele disse no Evangelho de João, no capítulo 14, e a partir do versículo 18 a seguir: não vos deixarei órfãos, enviarei para vós um outro Consolador, o Espírito da verdade, para que esteja convosco todos os dias e vos guie em toda a verdade. Jesus estava dizendo: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vós o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias. Eles não sabiam exatamente o que seria esta experiência espiritual, mas de repente um vento veemente, impetuoso, encheu a casa. Línguas repartidas como que de fogo foram enchendo cada um deles pelo seu espírito, e todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. 120 crentes, ou seja, a igreja inaugurou com 120 crentes. Grita bem forte: 120. Mas quando o pastor deu a bênção apostólica, quando Pedro disse: vamos dar a bênção apostólica, Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 41, de sorte os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia 3.000 almas aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. Não, você não entendeu. A igreja começou o culto com 120, mas terminou o culto com 3.120 crentes, dando glórias a Deus e glorificando ao Senhor. O segundo culto da igreja primitiva acontece no capítulo 3 e vai até o 4, porque no capítulo 4, versículo 4, depois que Pedro diz ao paralítico, o coxo que está na porta do templo: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda em nome do Senhor Jesus. 4:4 de Atos diz que ele faz o apelo, e ao fazer o apelo, 5.000 almas aceitaram Jesus como seu Salvador. Em 2 cultos já eram 8.120 crentes cheios do poder de Deus. Mas não parou por aí. No Atos capítulo 6 versículo 8 diz que toda Jerusalém era tomada pelo poder de Deus, era cheia do Senhor. Mas não parou por aí. Agora não era só toda Jerusalém. Atos capítulo 9 versículo 31 diz que as igrejas tinham paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, e todos eram edificados pelo poder do Senhor. Não era só Jerusalém, era agora Galileia, Judeia, Samaria, todos caminhavam no temor do Senhor. Mas não parou por aí. Atos capítulo 17, e lá no versículo 6, e diz a Bíblia: e não achando, trouxeram Jason e aos principados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo todo,
chegaram também a nós. Me ajude, por favor. Levante a mão direita de novo, lá em cima. Eu sei que é segunda-feira, muita gente veio direto do trabalho para cá, mas dá para aguentar aí, né? Ainda estou sentindo o cheiro de Rinodê com boticário. Isso, levante o dedinho de profeta assim. Aleluia. Tem até uns importados da 25 de março aqui. Dá para sentir o cheirinho gostoso. Levante o dedinho de profeta, apronta para quem está do seu lado e diga para ele com alegria. Aleluia. Diga de Atos 2 a Atos 17. São 38 anos de história. Diga forte, 38 anos. Olha aqui no meu rosto. Em 38 anos, 120 crentes, sem ter internet, sem ter televisão, sem ter uma rádio, sem ter um exemplar da Bíblia, sem ter um jornal, sem ter um avião para viajar, sem ter carro, sem ter cursos de teologia, faculdades teológicas, sem ter os adventos da tecnologia que nós temos. 120 crentes em 38 anos abalaram todo mundo de sua época. E o que é que eles tinham? Eles tinham uma única coisa. Eles diziam: eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser... Não, você não está entendendo. Então levante as tuas mãos para o céu. Eu estou há 22 anos. Há 22 anos eu estou em cima de um altar, pregando quase que todos os dias. E eu disse: Deus, eu dei o meu pulmão há 22 anos. Eu dei esse pulmão para glorificar o Senhor e pregar a sua palavra. Eu já estou um pouco cansado, mas Deus me trouxe aqui essa segunda-feira. Levanta a mão para receber do que Deus me deu. Ele veio esta noite para dar para muitos já aqui. Quem quer receber unção, poder, graça, eu profetizo em nome de Jesus, experiências que esta igreja primitiva teve, nós vamos ter antes do arrebatamento desta igreja. Eu profetizo a uma chuva de dons espirituais sobre Pirituba. Quem acredita, dá 3 gritos de glória. Pedro é um dos personagens mais interessantes da Bíblia. Primeiro, se tiver alguém aqui que trabalha na área da psicologia ou psiquiatria, pode me ajudar um pouquinho melhor. Porque um dia eu estudei a personalidade de Pedro. Pedro é aquele tipo de pessoa que aonde ele está, se ele estivesse aqui, ele estaria se destacando em tudo. Porque é aquela pessoa expansiva. É aquela pessoa que aonde está falando, fala, gesticula. Tanto é que quando Jesus o encontra e Jesus o chama para o ministério, a primeira coisa que ele faz é se jogar no barco. Ele se atira e diz: sou um homem pecador. Pedro era aquele que dizia: estou contigo até a morte. E no outro dia Jesus dizia: Pedro, está comigo até a morte, mas hoje Satanás me pediu para te cirandar numa peneira. E outro, esse mesmo Pedro andava com Jesus, mas Jesus disse para ele: quando tu te converteres, eu vou poder te usar. Pedro é aquela pessoa que é 880. Ele era quase um bipolar, porque de manhã ele estava crente, à tarde mais ou menos, à noite desviado, e no outro dia de manhã ele estava crente de novo. Esse era Pedro. Mas Pedro tinha algo que pouca gente tem. Primeiro, ele tinha coragem. Eu acho que Pedro era pernambucano, que ele andava com uma peixeira assim, qualquer coisa ele já queria cortar a orelha de alguém. Esse era Pedro, esquentado, autêntico. Ele é mais ou menos como eu sou, sanguíneo. O sanguíneo tem uma vantagem: ele fala o que não deve, mas daqui a 5 minutos ele tira a roupa do corpo, dá para a pessoa, pede perdão, se ajoelha e está tudo bem para ele. Esse é o sanguíneo. É diferente de quem é colérico, melancólico, fleumático, mas o sanguíneo é assim. Pedro era um sanguíneo. Ele era autêntico e verdadeiro. Alguém um dia criticou, dizendo: pastor, mas Pedro afundou nas águas. Eu perguntei: quantos estavam lá dentro do barco? Quantos estavam dentro do barco aquele dia? Mais forte, diga: 12. Grita. Eram 12. E quantos desceram nas águas? Só um. Só Pedro. E todo mundo critica Pedro, porque Jesus disse: homem de pequena fé, porque duvidou.
pedaço. Mas se Pedro, que andou nas águas e afundou, é de pequena fé, imagine quem ficou no barco, de que tipo de fé que é. Porque todos eles chegaram do outro lado do mar, mas os 11 chegaram lá contando a história de Pedro. Mas só Pedro chegou lá tendo uma história para contar ao lado de Jesus. Nós somos assim até hoje. A gente critica quem tenta, mas a gente não tem coragem de tentar. A gente critica quem se expõe, mas a gente não tem coragem de se expor. A gente critica quem defende uma ideia, mas a gente não tem coragem de defender uma ideia. A gente critica quem tem coragem de dizer a verdade, mas a gente não tem coragem de dizer a verdade. Esta noite Deus me trouxe aqui para a gente parar de ser tão crítico e novamente sermos crentes. Porque crente, ele diz: eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Esse era Pedro. Pedro era Pedro. E Jesus tinha um compromisso com Pedro. Um dia Jesus disse a Pedro: Pedro, pastor William, Jesus disse a Pedro, evangelista Emerson, disse a Pedro: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Quantas vezes? Mais forte. Faz o dedinho assim, 3. Faz assim, olha para o seu dedo com 3. Diga: 3 é a senha de Deus. Não, você não entendeu. Diga: 3 é a senha de Deus. Tudo que você vê 3, pode saber que Deus está ali. Corpo, alma, espírito, sólido, líquido, gasoso, céu, terra, inferno. Ele, 3 céus. Quando tem 3, pode saber, há um mistério de Deus naquilo ali. Porque Deus sempre se apresenta desta forma: é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus disse: 3 vezes me negarás. Não me conheço, não sei quem é, não conheço ele. O galo canta e Pedro chora copiosamente. E quando Jesus já está com a cruz nas costas, sangrando. E por que Pedro negou Jesus? Porque ele é o único que teve coragem de ir lá no julgamento de Jesus. Porque o resto já tinha sumido tudo. Mas Pedro estava lá com a espadinha dele e disse: se tiver um jeito, eu corto as cordas, coloco Jesus nas costas e saio correndo dele daqui. Mas a pressão foi tamanha que ele não aguentou, porque ele é humano. Mas quando Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás, Jesus não estava dizendo assim: eu estou te condenando. Não, Jesus estava dizendo o que ele diz para você sempre: eu estou te avisando porque eu te amo. Eu estou te avisando porque eu te amo. Eu estou te avisando porque eu estou te preparando. Porque eu sei como você é quando você se decepciona com você mesmo. Mas calma, eu vou estar lá do teu lado, mesmo quando você chorar copiosamente. Pedro está chorando e a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus. Essa troca de olhares é algo lindo. Porque um dia eu fiquei lendo a Bíblia e eu disse: por que o Senhor Jesus não falou para Pedro alguma coisa? Só olhou. É porque Jesus não podia falar. Como não, pastor Paulo Marcelo? É porque Isaías 53 profetizou em Isaías dizendo: Jesus vai subir a via dolorosa como um cordeiro mudo no meio dos seus algozes e no meio dos seus acusadores. Ele não podia falar. Como ele não podia falar, ele falou só olhando. A minha avó dizia às vezes que um olhar fala mais do que muitas palavras. E Jesus olhou e sem falar, Jesus estava dizendo: calma, calma, eu te avisei porque eu te amo, mas eu não vou desistir do que eu tenho na tua vida. Eu vou morrer. Você me negou 3 vezes, mas daqui a 3 dias eu te encontro na praia e eu vou te perdoar 3 vezes. Porque a minha senha é 3. 3 vezes você caiu, 3 vezes eu vou te levantar. 3 é as memórias da derrota, mas eu vou substituir pelas memórias da vitória. Não, você não entendeu. Levante as 2 mãos para o céu, chacoalha assim para mostrar que você está vivo, e dá outro glória a Deus para mostrar que você está mais do que vivo. Eu não sei quais foram as memórias de derrota, mas hoje Jesus tem um encontro na praia com você. E Ele vai substituir as memórias de derrota por memórias de vitória. Quem acredita, dá um grito de glória. A Bíblia diz que quando as mulheres vão ao sepulcro, naquele domingo de manhã, os anjos estão na porta do sepulcro e eles respondem: Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele está vivo. E eles disseram às mulheres: volte, avise os discípulos. E Marcos disse que ela chegou e disse: avise os discípulos, vírgula, e a Pedro. Vou repetir: chame os discípulos, vírgula, e a Pedro, porque eu vou encontrá-los na praia. Olha para mim, aqui no meu rosto, presta atenção aqui.
Olha aqui para mim. Pedro e os discípulos estão no quarto, com medo, não sabendo o que fazer, perdidos, sem saber para onde ir. O mestre havia morrido e as mulheres vêm correndo. E quando elas chegam, elas disseram: Jesus está vivo! Jesus está vivo! Jesus está vivo! E os discípulos logo se arrumando, se preparando, dizendo: como assim? Vamos ao sepulcro, o sepulcro está vazio, ele está vivo. E Pedro disse, e o que é que ele disse? Não foi ele, foi os anjos. E os anjos disseram para que nós nos preparamos, porque vamos encontrá-lo na praia. E logo a pergunta foi exatamente assim: mas me fala certinho, como é que Jesus falou? E as mulheres responderam, ele disse: avise os meus discípulos, vírgula, e a Pedro. Eu imagino que quando ela disse e a Pedro, Pedro deve ter regalado os olhos e falou: mas ele falou meu nome, o meu nome, então ele vai querer me confrontar, saber por que eu o neguei. Eu estou com vergonha, com medo. É por isso que quando eles estão na praia, Pedro não ficou na praia, entrou no barco, tirou a roupa, ficou nu e foi pescar. Eles eram pescadores experientes, sabia quando dava peixe, quando não dava. Mas aquela noite não pegaram nada. Mas a Bíblia diz que lá na praia acendeu-se uma fogueira, e alguém colocou um peixe na brasa e um pão na brasa. E de longe eles olharam e disseram: parece o mestre. Mas ninguém tinha coragem de perguntar se era o mestre. E o mestre lá da praia falou, porque ele não gritava, ele falava. E por que Jesus não gritava, pastor Paulo Marcelo? Porque se Jesus falando a terra treme, imagine se ele gritasse, o que é que aconteceria naquele dia? E falando ele disse: lançai a rede do lado direito. E eles lançaram, e quando puxaram, veio 153 peixes grandes, a ponto da rede se romper. E quando eles chegam na praia, diz a Bíblia, e já era de manhã. Diga forte, de manhã. Você pode fazer melhor. Era de manhã. Mas Jesus disse, está lá em João, depois você lê. Era de manhã, Jesus disse: vinde, jantai. Não, você não entendeu. Era de manhã, mas Jesus disse: vinde e jantai. Não vou repetir de novo, porque no 3 é a senha. Era de manhã, mas Jesus disse: vinde e jantai. E por quê? Quem janta de manhã? É porque Jesus, quando vem com a resposta, ele já sabe o que faltou ontem, então ele já trouxe hoje. Ah, não, você não entendeu. Eles não tinham jantado ontem, mas ele preparou a janta de manhã. Eu não sei quantas madrugadas você está chorando, mas chegou o dia de amanhecer com a manhã da o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Alguém acredita nessa palavra? Então bate palma, bate o pé, dá um grito, glorifica, exalta. Pedro colocou a roupa, veio perto do mestre. Jesus está servindo eles, e ninguém tinha coragem de falar com ele, nem de o confrontar. E quando terminou de jantar, Jesus olhou para Pedro e disse: vamos dar uma volta, só eu e você, tete a tete. Eu estou com saudade de ter um momento, eu e você, só nós dois. Você está tão agitado, tua vida é tão inquieta às vezes, é uma rotina exaustiva. De manhã, acorda, já pega o celular para ver tudo que está acontecendo no seu dia, o que vai acontecer e o que aconteceu na vida dos outros também. A caminho do trabalho, aquela intensidade, aquela loucura. Não tem tempo para comer, não tem tempo para ver os filhos, não tem tempo para a família. Sai do trabalho, vai para estudar, vai para a igreja. Mas hoje Jesus está dizendo: calma, vamos dar uma volta na praia, só eu e você. Vamos conversar um pouquinho. Deixa eu saber o que está acontecendo com você. Vamos ter um momento só nós dois. Deixa eu te abraçar, deixa eu te acalmar, deixa eu tirar de dentro de você essa ansiedade. Deixa eu dizer para você que para de sofrer com aqueles momentos em que você me negou. Para de sofrer com as suas quedas, com os seus erros, porque eu já te avisei antes de você ter errado. Porque eu te conheço. E se eu te conheço, eu sabia que você ia errar aquelas 3 vezes, mas eu também já sabia que eu tinha esse encontro nesta praia com você. E hoje eu não sei você, mas eu estou ouvindo o barulho do mar, eu estou sentindo a brisa do vento, eu estou ouvindo a voz dele, eu estou sentindo até o cheiro dele aqui do meu lado. E ele está ouvindo nossas orações, e do teu lado ele está perguntando para você: calma, calma,
tira esse peso da tua vida e deixa eu carregar daqui para frente, porque todas as suas expectativas não podem suprir as suas necessidades, mas quando você pega as suas expectativas e coloca naquele que pode suprir, a história vai ser diferente. Eu não sei o que é que você está passando ou enfrentando, mas Ele te trouxe hoje aqui, não para te acusar, para apontar o dedo, porque isso a vida te faz todo dia. É pressão de chefe, é pressão de sócio, é pressão de recursos, é pressão de objetivos, é pressão de professor, é pressão de todo lado. Jesus está dizendo hoje: tira tudo isso de lado um pouquinho e vamos dar uma volta na praia. Eu quero conversar com você. Eu quero substituir as memórias da derrota pela memória da vitória. E Jesus, andando com ele, perguntou: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Me ama mais do que a estes? Jesus está dizendo para você: tu me amas? Me ama mais do que o teu carro, tua casa, seus sonhos pessoais? Foi lindo você estudar tanto tempo para conseguir essa faculdade, mas você ama a Deus mais do que a ela? Você ama a Deus mais do que a viagem dos teus sonhos? Você ama a Deus mais do que a sua própria vida? E Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Olha para mim, presta atenção. No português, no nosso idioma, na nossa língua, a palavra amor, ama, a gente usa para tudo. Por exemplo, aqui da minha esposa, eu digo: eu te amo. Aí eu ligo para minha mãe, que mora lá em Fortaleza, eu digo: mãe, eu te amo. Chego dos meus filhos e digo para os meus filhos: eu te amo, Lucas, te amo, Felipe. Aí eu pego meu cachorrinho, o Romeu, e digo: Romeu, eu te amo, dou um beijinho nele. Aí está calor, eu digo: liga o ar-condicionado. Eu digo: ai, como eu amo ar-condicionado. Aí a esposa terminou de fazer a comida, quando chegou eu falo: como eu amo essa comida. Aí eu digo: eu amo isso, amo aquilo. A gente usa a palavra amor para tudo. Eu amo meu amigo, amo minha amiga, te amo, te amo, te amo. No grego não. No grego, cada expressão de amor é uma palavra diferente. Quando você diz eu amo o amigo, eu amo um amigo, relacionamentos, você diz assim, a palavra amor quer dizer filéu, filho, filéu. Ou seja, tu me filéu, tu me amas como amigo. Quando você fala amor para um objeto, para um animal, para alguma coisinha, você usa a palavra estorges. Quando você tem um amor afetivo, no sentido de esposo, esposa, você usa o amor eros. Mas o amor de Deus, o grego só usa se for referência a um Deus, e nós só temos um Deus. Então é o amor ágape. Nós não temos condições de ter o amor ágape por Ele, mas Ele teve o amor ágape por nós. Por quê? Porque nós amamos sempre numa condicional. Nós queremos a retribuição deste amor. O nosso Deus não. Ele te amou sem pedir nada em troca. A única coisa que Ele quer com você: vem dar uma volta comigo nessa praia. Deixa eu tratar com sua alma. Deixa eu mexer aí dentro. Deixa eu tirar um pouco dessa ansiedade. Deixa eu mostrar para você que eu estou em tudo que você tem, que eu estou em todas as suas conquistas e nas suas derrotas também. Mas eu vim aqui esta tarde, essa noite, para olhar nos teus olhos. Ele está disposto a te dizer: eu quero mais, eu quero mais de você. Meu Deus, se eu vim a pleno em Cristo em Pirituba, dessa segunda da conquista, para perguntar para você o que é que você tem coragem de fazer pelo teu Deus, Ele vai te perguntar agora e você vai responder. Quem está preparado para sair daqui e dar mais tempo para Ele, conversar mais com Ele, se aproximar mais dEle e depositar mais nele do que em você? Quem está preparado para sair daqui mais leve, mais solto, menos pesado? O diabo não vai mais tocar a tua mente, o diabo não vai mais tocar a sua consciência. Chega de sofrer pelos teus erros, chega de sofrer pelas suas caídas e quedas. Ele está trazendo você esta noite para consertar o que está errado. Então eu vou perguntar só uma vez, e no 3 você vai tirar esse corpo cansado dessa cadeira, vai dar 3 pulos para o alto e vai dizer: eu estou aqui, Jesus. Quem está preparado para isso? Ele vai te perguntar: tu me amas? É 1. Tu me amas? É 2. Tu me amas? É 3. Salta por 3 vezes e diga: eu estou aqui. Jesus disse para Pedro: Pedro,
Tu me ágape. Você me ama como eu te amo? E Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, antes de eu te negar, eu diria com toda alegria: eu te ágape. Mas eu sei quem eu sou. Eu quase morro para vencer uma garrafa de cachaça, o vício maldito de um cigarro. O senhor sabe que às vezes eu estou irado, né? E eu desejo a morte de alguém, porque o senhor sabe, Jesus, ela merecia, ele merecia morrer. Eu só não mato porque eu sou crente. Ou seja, eu não venço a minha carne. Quando eu dizia que eu matava e morria pelo Senhor, eu estava falando da boca para fora. Eu não aguentei a pressão. Eu não te ágape, eu te filéu. Eu te amo com amor humano, eu não te amo com amor divino. E Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me ágape? Ele diz: Senhor, tu sabe tudo. Eu não te ágape, eu te filéu. E na terceira vez muda. Jesus disse: Pedro, tu me filéu? Aleluia. E a Bíblia diz: e se entristeceu Pedro por Jesus perguntar a terceira vez. Mas Jesus estava dizendo: você me filéu? Aí Pedro diz: tu sabes tudo, tu sabes quem eu sou, você me conhece. Eu escondo para todo mundo que eu estou bem, mas o Senhor sabe que eu não estou bem. Eu escondo para todo mundo a minha religiosidade, a minha aparente santidade, mas eu sou humano, eu sou homem, sou mulher, eu sou de carne e de osso. Um dia eu acordo bem, outro dia eu acordo mal. Um dia eu estou rindo, outro dia eu estou chorando. Um dia eu estou crente, no outro dia eu estou meio diferente. Mas Jesus está dizendo: agora sim, agora você está do jeito que eu quero. Porque enquanto você pensar que pode, eu não posso fazer por você. Enquanto você pensar que consegue, eu não posso conseguir com você. Enquanto você pensar que sabe, eu não posso te ensinar. Enquanto você não mostra que é fraco, eu não posso te fazer forte. Enquanto você não sabe onde caiu, eu não posso ir lá para te levantar. Mas hoje, Ele te trouxe na praia, Ele está te perguntando: me conta, me diz quem você é, quem você quer ser, quem você quer com Ele. Ele está te abraçando, mas como um amigo, como um pai, como um profeta. Deus me trouxe aqui esta segunda-feira para te perguntar: está tudo bem contigo? Ele tem pão, tem peixe, tem uma fogueira acesa, tem um vento que vem do mar, tem ondas tranquilas. Ele só quer ter uma conversa pessoal com você, porque chega de andar por aí sangrando, ferido. Porque pessoa ferida, ela espalha sangue onde passa, e aonde ela passa, ela leva palavras do que está dentro dela, e vai levando tristeza, dor. A pessoa sangrando, está com dor, a dor incomoda, então ela se revolta, e aonde vai, chega revoltado, revoltada. Hoje, Ele quer fechar essa ferida, Ele quer entrar aí dentro, Ele quer te dar pão. Eu sei que você está sem jantar, já é de manhã, mas Ele está te convidando: vem jantar comigo, vamos ter uma conversa. Deixa eu passar a minha senha dos 3. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Pleno em Cristo. Quem está precisando hoje desse encontro na praia? Enquanto a música for tocando, sai do seu lugar, vem aqui pertinho. Eu quero orar por você. Vem, moço, vem, moça, vem, irmão, vem, jovem. Vem você que tem uma empresa, um trabalho, está sem emprego, não importa.